o Espírito de Deus está nesse lugar, o Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar, meu irmão. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui, está na tua casa. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Peça, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pensa mais uma vez, Espírito de Deus, vem, vem, Espírito de Deus. Eu sei que estás aqui nesse lugar, Espírito Santo, e é por isso que eu clamo. Move-te em mim, Espírito Santo, move-te na minha casa, Espírito Santo. Move-te, Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que estão à minha volta, aqueles pelos quais eu tenho orado há tanto tempo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Nessa hora te pedimos, vem, Espírito Santo, para que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Vem, Espírito Santo, para que a tua palavra venha em direção ao nosso coração, trazendo vida e transformação. Nós te pedimos, vem, Espírito Santo, faz o meu coração um terreno fértil, solo fértil, Espírito Santo, para que a tua palavra derramada possa trazer frutos, Espírito de Deus. Nós te pedimos essa hora, vem, Espírito Santo, e nós clamamos mais uma vez. O Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Peça, move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui por este retiro online promovido pela comunidade Bom Pastor. Para mim é uma alegria estar participando mais uma vez com vocês neste dia de reflexão, de maneira muito especial hoje, meditando, aprofundando sobre as ações do Espírito Santo nas nossas almas, sobre o amor de Deus
a graça da efusão ou batismo no Espírito Santo e também nesta partilha agora falar com vocês sobre os frutos do Espírito. Se nós recebemos a graça do Espírito Santo nas nossas vidas, este mesmo Espírito produz frutos e frutos em abundância em nossos corações. E nós vamos aprofundar um pouco mais. Antes, quero deixar muito claro, e eu gosto sempre de dizer isso, que para mim é uma alegria poder contribuir e participar com vocês também deste retiro. A gente agradece de todo o coração a Doris, a fundadora da comunidade Bom Pastor, e toda a sua equipe, os irmãos consagrados da comunidade, esse carisma que tanto amo também, que trago no meu coração com muito carinho. Quem não me conhece, eu sou o Padre Carlos Eduardo, Padre Cadu, da Arquidiocese de Niterói e também consagrado da comunidade católica Shalom. Aliás, nesta semana eu tive a graça de fazer a renovação das minhas promessas na última quarta-feira e bendigo ao Senhor e me submeto também à oração de vocês. Como eu disse, nós iremos falar sobre os frutos do Espírito Santo, mas antes nós vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos dê a graça de compreendermos os divinos mistérios à luz daquilo que a providência de Deus nos deseja, nos possibilita, a alcançarmos. Vamos rezar esta oração tradicional, o Veni Creator, que fala justamente sobre esses dons que Deus nos dá, essas operações do Espírito Santo em nossas almas. Com esta oração, traduzida para o português, vamos invocar o Espírito Santo para que ele crie em nós a disposição de ouvir e de colocar em prática a vontade do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa oração belíssima, a oração do Veni Creator, essa oração que tem uma melodia gregoriana belíssima, você certamente já escutou. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Ele fala, esse texto, esta oração da tradição cristã, fala justamente sobre esta vinda do Espírito Santo. Você já meditou sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então, este Espírito, ele visita nossas almas, ele faz de nosso coração, de nossa vida, sua morada. E como diz o texto, encheis os nossos corações de todos os vossos dons. É sempre bom rezarmos esta oração. Você encontra nos diversos aplicativos de oração. Vale a pena sempre pedir, ou ainda com aquela nossa oração comum, mais popular, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, lançarmos no nosso coração a misericórdia, a ação do Espírito Santo para que ele nos transforme, para que ele nos fortaleça, para que ele realmente realize em nós uma grande obra de transformação. E nós iremos falar um pouco sobre esses frutos do Espírito, mas como uma breve introdução, nós poderíamos pensar, os frutos do Espírito Santo são ações de Deus, ações do Espírito em nossas almas. Deus, ele age sempre em nosso favor e
por este incansável amor, um amor misericordioso, conhecendo as nossas fragilidades, mas a beleza da natureza humana, Ele nos sustenta, Ele nos dá com muita generosidade os dons do Espírito agindo em nossas almas, para que possamos trilhar um caminho que, por objetivo final, será sempre a santidade, a nossa salvação. A Beata Helena Guerra, ela compôs uma novena de Pentecostes, né, como vocês certamente têm ciência, sabem. E essa novena da Beata Helena Guerra, nesta novena, ela medita diversos aspectos da ação do Espírito Santo, inclusive os frutos do Espírito, que é o tema principal dessa nossa partilha. E ela vai começar a sua reflexão dizendo assim: as ações do Divino Espírito Santo nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por natureza, porque Deus é Deus. Se Ele não tivesse se revelado a nós, nós não o conheceríamos. A revelação de Deus é a prova da sua misericórdia e da gratuidade divina para que nós possamos alcançá-lo. Então, Helena Guerra vai dizer, o Espírito Santo é inacessível por sua natureza. O Espírito Santo, sendo inacessível por sua natureza, se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. Olha, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber, né? Para que eu possa colher os frutos do Espírito Santo, eu preciso entender que eu necessariamente preciso dar espaços, um espaço alargado. Eu preciso desejar que este Espírito Santo venha habitar generosamente em mim. Repito, inalcançável por natureza, o Espírito Santo se torna acessível a nós pela ação da sua infinita bondade, principalmente para aqueles que o desejam. Ora, esse é um princípio que este retiro de final de semana, ou este dia de retiro online, deve colocar no teu coração. Quais são as minhas disposições para receber o Espírito Santo em minha vida? Além disto, eu tenho feito um caminho para que estas minhas disposições se concretizem no dia a dia, para que a minha oração seja uma oração de súplica sincera. Senhor, vem com teu Espírito Santo sobre a minha vida, transformando plenamente aquilo que está errado dentro de mim. Nós vamos perceber que Paulo, quando fala sobre os frutos do Espírito, ele fala também dos frutos da carne e da necessária libertação do nosso coração, a liberdade que todos nós desejamos alcançar. Então, em primeiro lugar, quer viver uma vida no Espírito? Deseje que o Senhor se comunique a ti de modo inexplicável e Ele encha de si a nossa vida. Faça-nos sentir a sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças, de todas as maneiras. Esse é um princípio da teologia da igreja, da ação do Espírito Santo, a pneumatologia, né? E que Helena Guerra soube aprofundar de maneira muito plena nos seus escritos, em especial nessa novena. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. Esta é uma consoladora verdade no Evangelho e confirmada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito Santo em doce hóspede da alma. Santo Tomás de Aquino, ele diz que o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o corpo.
Da mesma maneira que a alma é para o corpo princípio de vida, Santo Tomás diz que o Espírito Santo é para a nossa alma um princípio de vida eterna, o princípio para a santidade, o princípio para a santificação do corpo e da alma. O doce hóspede da alma, ele expulsa o pecado, ou nos ajuda a vencermos o pecado. Porque ai de nós, se com o próprio pecado expulsarmos o doce hóspede da alma das nossas vidas. Porque com o pecado nós expulsamos o amor, expulsamos a graça, expulsamos e perdemos a própria vida. Então, por isso que nós, quando falamos que quando recebemos o Espírito Santo, somos reanimados, é porque, da mesma maneira, quando alguém desfalece e precisa ser, tantas vezes, reanimado, né? Ser reanimado para que o seu corpo volte à vida, a alma precisa da ação do Espírito Santo para que seja reanimada pela graça de Deus, reanimada pela presença do Espírito. Eu vou repetir esse texto de Santo Tomás de Aquino, esse princípio de Santo Tomás de Aquino, para que você possa anotar aí no seu caderno de oração. O Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. Sim, o Espírito Santo cristão habita em ti, habita em nós. E nós precisamos estar convictos disso, convictos desta verdade. Qual verdade? Nunca nos encontraremos sozinhos. Conosco está o doce hóspede da alma, de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo, comigo estará, na oração e na tribulação. Diz a Beata Helena Guerra numa exclamação: ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso. Nós muitas das vezes não sabemos aproveitar esta amizade tão necessária com o Espírito Santo. Não sabemos. Cedemos às nossas tentações, não deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas e, consequentemente, vamos abrindo as possibilidades do pecado em nossas vidas. Então, nessa breve introdução, antes de falarmos especificamente sobre os frutos do Espírito Santo, é preciso pedir ao Senhor: Senhor, dá-me esses frutos, dá-me esses dons, como disse o Veni Creator, a minha mente iluminai, o meu coração enchei de amor, minha fraqueza encorajai, como uma força eterna e protetor. Se eu estou sendo tentado, meu inimigo repeli, concedei-me a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixaremos para trás. Olha, vejam que coisa interessante. Durante o texto do Veni Creator, nós vamos encontrar vários elementos que são especificamente os frutos do Espírito Santo. Se ele habita em nós, e como eu disse, o Espírito habita em nós porque ele escolheu a nossa vida como sua morada, na medida que eu permito que ele floresça com as suas ações, muitos e abundantes serão os seus frutos. Ora, o Catecismo da Igreja Católica, ele dedica um pequeno número 1832, para falar sobre os frutos do Espírito. Na verdade, no mesmo bloco aqui, quando ele vai falar sobre as virtudes teologais, a vida das virtudes, na terceira parte do catecismo, melhor dizendo, aqui quando ele fala sobre a vida do homem, a vida no Espírito, ele diz: olha, os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12 frutos: a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Certamente nós teríamos aqui
um material vasto para aprofundarmos um por um. A gente vai falar sobre alguns desses frutos do Espírito Santo. Mas o que a gente precisa primeiro colocar aqui na nossa cachola, né? Começamos por essa definição do Catecismo da Igreja Católica. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícia da glória eterna. Primícia da glória eterna. São perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primeiro dom da vida eterna, da glória eterna. Os primeiros dons, as primeiras graças que nos preparam para esta vida definitiva, que nos preparam, enfim, para a vida eterna. E de onde vamos encontrar, né, o elenco desses frutos do Espírito? Eu te convido a pegar a tua Bíblia e você vai abrir a Sagrada Escritura comigo. O Catecismo da Igreja Católica você anotou, número 1832. Anote aí, 1832 é o número que fala sobre os frutos do Espírito Santo, junto com os dons do Espírito Santo, né? É um pedaço do Catecismo, do número 1830 a 1832, quando ele fala sobre a vida moral dos cristãos, que é sustentada pelos dons do Espírito Santo, e estes são disposições permanentes para nos tornar homens dóceis, para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Olha que coisa interessante. A vida moral, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, de forma cotidiana e prática, os frutos do Espírito, aliás, a vida no Espírito, a vida moral, a vida cristã, elas precisam e são sustentadas permanentemente pela graça do Espírito Santo, que nos torna dóceis para seguirmos os impulsos do mesmo Espírito. Aí ele fala sobre os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, o temor de Deus, que em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi, que completam e levam à perfeição a vida das virtudes daqueles que nos recebem. Eu tenho tanta dificuldade de vencer as minhas tentações, sou tão fraco. Você recebeu o dom da fortaleza. Então peça ao Senhor a graça de ser forte diante das suas tentações. Eu preciso tomar decisões na minha vida para que eu possa fazer a vontade de Deus. Pede a Deus, pede a Deus que te ilumine, que renove a ação do dom da inteligência, do conselho, do entendimento, da ciência. Mas olha, quando Deus dá o conselho, a Beata Helena Guerra, no Rosário do Espírito Santo, ela coloca: vem Espírito de conselho e faz-nos dóceis às tuas inspirações. Porque também não adianta Deus inspirar, mostrar o caminho que devemos seguir, mas não sermos dóceis a essa ação do Espírito Santo. E aí depois ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. Anotou aí? Catecismo da Igreja Católica, 1832. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. E aí, abriu a tua Bíblia? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Abre aí rapidinho, pega a tua Bíblia e vamos ler juntos esse trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós vamos ler o bloco todo para entendermos os frutos do Espírito Santo dentro do seu contexto, né? Dentro do seu contexto geral. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículos 13 seguintes. Como dizemos às vezes no grupo de oração, né? Amém ou misericórdia? Amém. Dá tempo de você ir abrindo aí. Diz lá o texto: sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas
se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Primeira coisa, né? Esse versículo 16. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. Como eu dizia há pouco, precisamos desejar o Espírito Santo, mas também precisamos pedir a Deus a graça da docilidade para que Ele nos conduza. Continua o texto. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Aí primeiro ele fala sobre as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele primeiro exorta aqueles que fazem uso das obras da carne, como Paulo vai dizer, né? Que se deixam levar pelos seus prazeres desordenados, que se deixam levar por prazeres, por ações que têm como princípio seu impulso descontrolado e desordenado pelo pecado, pela concupiscência, pelo pecado original. Os frutos do Espírito, porém, aliás, ele bota ainda no singular. O fruto do Espírito, porém, tudo é graça que provém do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio. E aí, domínio próprio, entenda-se a continência, a castidade. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Né? Padre, mas quando um casal santamente unido pelo sacramento do matrimônio tem o seu ato conjugal, aquilo naturalmente dá prazer ao corpo. Sim, isso é fato, é verdade. Isso é o natural ao homem. Mas aquilo foi alcançado pela graça, e aquele ato é um ato abençoado, iluminado e consagrado a Deus através do sacramento do matrimônio. Aí é que está a necessidade de discernirmos justamente isso. Tudo aquilo que está fora da graça de Deus, que não é uma ação tocada, alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus, e é feito de forma desordenada, está envolvido, está entregue àquilo que chamamos de obras da carne. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Se vivemos no Espírito, disse o texto, procedamos também segundo o Espírito. Porque também não adianta, e esse é um fruto do Espírito fundamental, dizer, eu já fui batizado no Espírito Santo, eu frequento um grupo de oração, eu vou à missa todos os domingos, então o Espírito Santo habita em mim, realiza na minha vida, aleluia, uma obra nova, glória a Deus. Dizer tudo isso, mas não proceder de acordo com esta ação do Espírito Santo. Isso não é viver os frutos do Espírito. Não proceder de acordo com o Espírito é viver as obras da carne. A liberdade não pode ser pretexto para o egoísmo. A liberdade é tornar-se escravo de seus irmãos pela nossa oferta de vida para com os outros, pelo amor. Então, o Espírito de Cristo produz em nós frutos.
frutos contra a nossa carne e contra o nosso egoísmo. O Espírito Santo de Deus produz em nós frutos para que sejamos servos, para que sejamos escravos, a escravidão ao Espírito Santo. Senhor, eu quero proceder segundo a vida do Espírito que Tu me chamas a viver. Essa precisa ser uma oração constante no nosso coração, na nossa vida, meus irmãos. Portanto, nós chamamos de frutos do Espírito Santo esses efeitos preciosos que Ele produz na nossa alma mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-se fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, os frutos da santidade e da vida eterna. Então, atenção, o que chamamos, baseado nesse texto de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, né? E também na tradição da igreja, através do catecismo da Igreja Católica. Chamamos de frutos do Espírito os efeitos que ele produz nas almas. Recebemos os dons do Espírito Santo. O Senhor envia sobre nós os seus dons. Os dons do conselho, sabedoria, inteligência, temor de Deus, piedade. Nós nos colocamos na Tua presença para que pelo batismo no Espírito Santo nos tornemos templos do Teu amor. Mas aquilo que Tu realizas na minha alma, Jesus, eu te peço que ele não fique preso em mim, que ele não fique engaiolado em meu coração. Eu preciso que esta árvore plantada pela semente do Espírito na minha alma, produza frutos suculentos para a igreja, frutos de bondade, frutos de amabilidade, frutos de mansidão, de domínio próprio, de paciência, frutos de paz, frutos de alegria nesse tempo que nós estamos precisando tanto, né, de recuperar a esperança e a alegria, frutos de amor. Senhor, eu quero que esta árvore cresça frondosa. Eu preciso que o Seu Espírito produza esses frutos em abundância em meu coração. Pela infusão do Teu Espírito Santo, torne fecundos os meus atos, para que sejam atos sobrenaturais na vida da virtude, para que gere em mim o principal fruto de todos eles, a santidade de vida e a preparação, a gente falava, né? Primícias para a vida, para a glória eterna, e a preparação para a vida definitiva. Se a minha natureza está viciada em Adão, por causa do pecado original, é como uma árvore silvestre, que dá frutos amargos e ingratos, diz Helena Guerra. Se eu sou uma árvore presa somente nos meus pecados, viciada em Adão, essa natureza viciada em Adão, porque todos nós herdamos o pecado original, quando cresce, ela corre o risco de crescer, como eu disse, e dar frutos amargos e ingratos. Mas o Espírito Santo, que foi derramado sobre os nossos corações, ele realiza nestas árvores, na nossa história, um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe boas qualidades e dá frutos doces e salubres. Olha só, que maravilha! Que maravilha saber que é assim que Deus age na nossa vida, meus irmãos. O Espírito Santo realiza em nós esta grande obra de transformação. Somos árvores, como disse Helena Guerra, silvestres. Damos frutos amargos por causa do nosso pecado. Amargos e ingratos. Porque Deus nos constituiu para darmos bons frutos. O pecado original que desordenou, que bagunçou a coisa toda. Mas Deus não permitiu que nós permanecêssemos aí, deste jeito. Pelo contrário, a palavra nos mostra claramente que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, na nossa árvore, um enxerto
da graça, um enxerto saudável que vai entrando, sabe, e curando ali as pragas que impedem da nossa vida ter um bom fruto, que são os nossos pecados, os nossos vícios. O enxerto ele vai entrando nas raízes, vai entrando nas nossas realidades mais profundas, nas questões mais existenciais do coração do homem, para ali transformar. E esse novo enxerto vai dando qualidade, vai mudando a essência, a natural virtude operativa do homem, para darmos bons frutos salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, é claro, mas o Espírito Santo, que os frutos são do Espírito. Princípio eternamente fecundo para a nossa vida sobrenatural. O Espírito Santo é princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Gente, isso é maravilhoso. Basta nos abrirmos à graça do Espírito Santo de Deus para vivermos esta grande transformação interior. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelo fruto que ela produz. Não é verdade? E cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza o maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto. Ah, pronto, então Deus vai botar o enxerto, e aí eu não preciso, vai ser tudo muito tranquilo. Não, eu preciso ser podado, né? Eu preciso deixar-me podar por Deus, a fim de que eu produza bons frutos. Não basta o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E aí entra todo o nosso esforço, né? E é aqui que acontece o miserável naufrágio das virtudes de tantos cristãos que relutam diante deste sofrimento. Diz Helena Guerra, né? As pessoas até começam, né? Eu fiz um encontro na igreja, eu fiz um retiro online com a comunidade Bom Pastor, eu fiz um acampamento na comunidade Shalom, um curso na comunidade Shalom, na comunidade Canção Nova, fui a um avivamento da Canção Nova, eu participei de um retiro na comunidade Coração Novo, né? Daí por diante, são muitos carismas que agem em nosso favor, e eu saio de lá animadíssimo. Mas quando eu me deparo com as minhas misérias e aquilo que eu preciso, podar na minha alma, aí eu recuo. Muitos cristãos, em virtude destas lutas que geram tantas vezes sofrimentos, relutam e por isso voltam atrás. Gozam da graça de serem enxertados com o precioso dom da divina graça, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhe pode. Corte os galhos secos, isto é, não querem despojar-se totalmente dos afetos terrenos, não querem cortar generosamente as paixões favoritas. E aí uma dica, né? uma ação, como eu posso dizer, né? Muito concreto, né? Para ajudar isso, né? Uma atitude é o jejum. O jejum ajuda a educar as nossas vontades, né? Pouco a pouco, ali, cortando generosamente as paixões favoritas, né? Eu gosto muito disso aqui, mas em virtude de eu conseguir vencer as tentações, coisas que eu não deveria gostar, ou que eu não deveria fazer, até mesmo aquelas coisas, eu posso comer isso, mas eu vou educar a minha vontade para que eu tenha mais força no momento da tentação e deixo de comer aquele alimento, né? E mesmo que quisesse ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, se não cortar, não podar os galhos secos, não conseguirão. Querem reter muitas das vezes para si, os parasitas selvagens do antigo inimigo. Não vai dar fruto no espírito. Os afetos humanos, o amor próprio, o orgulho, a avareza, as coisas semelhantes a essas. Mas
esses vergonhosos ramos, no mesmo instante, que mesmo diante do precioso enxerto, permanecem selvagens e estéreis, no fim serão rejeitados e lançados ao fogo. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus essa graça, né? Que Deus nos dê cada um desses dons do Espírito Santo e nos ajude, né, a colocar em prática. Que frutos são esses, né? Alguns exemplos aqui. A caridade, né? Que, segundo São Tomás de Aquino, é o fruto mais importante. Pela caridade, o Espírito Santo nos faz semelhantes a Deus, que é amor, diz Santo Tomás de Aquino. Ele é o amor do Pai para com o Filho. Quando uma alma é cheia do fruto divino da caridade, o amor a transforma por completo. O amor ao próximo é como o princípio do amor a Deus, vai dizer Santo Agostinho. E não há degrau mais seguro, ele vai dizer, para subir ao amor de Deus, que é a caridade do homem para com os seus semelhantes. Esse é um exemplo do fruto do Espírito Santo, da caridade que Jesus, que Paulo nos fala também, né? O amor como caridade, né? Pela caridade, o Espírito Santo nos faz semelhantes a Deus. A alegria, olha aí, um fruto do Espírito tão necessário, o fruto da alegria, que é sempre estar junto de Deus, que vence toda a tristeza. A alegria é um fruto do amor, meus irmãos, porque quem ama se alegra por estar unido ao amado. Por isso que pôde São Paulo dizer: estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as minhas tribulações. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Um outro fruto, a paz, que é fruto de quem vive obediente e abandonado nas mãos de Deus. Santo Tomás vai dizer que a perfeição da alegria é a paz. Vejam que uma coisa vai gerando a outra, né? A caridade, né? O amor ao próximo, que é como um princípio do amor a Deus, e que não há, como diz Santo Agostinho, degrau mais seguro para subir ao amor de Deus que a caridade do homem para com seus semelhantes. Da caridade, Deus faz transformar o nosso coração para a alegria, porque a alegria é fruto do amor. E Santo Tomás vai dizer que a perfeição da alegria é a paz. A paz é fruto de quem vive abandonado e obediente a Deus, pela paciência, pela bondade, a mansidão, a fidelidade que nos ajuda a manter a palavra dada, a temperança ou a modéstia, que nos leva a ser moderados e prudentes em tudo aquilo que dizemos e fazemos. Isso é ser temperante. Faz-nos vigiar os nossos olhos, a nossa boca, riso, movimento, a maneira de nos vestirmos. A alma que produz o fruto da castidade torna-se angélica, dizem os santos. O homem casto já antegoza o céu na terra. A continência, que é um dos frutos do Espírito também, a castidade, fortalece a vontade para resistir nossas concupiscências desordenadas. O que fazem tudo o que é permitido acabarão fazendo o que não é permitido. Enfim, meus irmãos, assim como o ferro no fogo, como o metal no fogo, que aos poucos vai brilhando como uma chama, vai sendo transformado no fogo, que a nossa alma também, repleta do Espírito Santo de Deus, se torne semelhante a Ele. Que neste retiro Deus te conduza a ter este desejo, a mergulhar, aprofundar, rezar e pedir: vem Espírito Santo, vem sobre mim, renova a minha vida, para que cheio da tua presença eu consiga dar bons frutos. Frutos, como a tua palavra nos diz, que me fazem semelhantes a ti. Arranca todo galho morto da minha vida, para que eu possa viver no teu Espírito. Que Deus abençoe. Uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. Espero que este retiro de hoje produza muitos frutos também no seu coração. Shalom.